Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos em nosso estudo de número 49 e vamos continuar o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Falaremos hoje de temas relacionados à intervenção dos espíritos, especialmente a parte final dos guardiões, os espíritos protetores. No último estudo, falávamos da necessária sintonia que temos com eles e que devemos manter uma vibração para ouvir os seus conselhos, da mesma forma que podemos nos sintonizar com espíritos trevosos. Kardec recolheu dos espíritos a informação de que depende apenas de nós sintonizarmos com as entidades protetoras, espíritos designados por Deus para nos auxiliar individualmente. Eles continuam dizendo: se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Então vejam que, primeiro, eles tratam da importância de nós observarmos essa relação, porque nos momentos de crise, muitas vezes, poderíamos ser auxiliados pelos bons espíritos e por teimosia não os escutamos. Então ele dá aí vários exemplos de frases que esses anjos podem dizer para nós, porque foram muitas e muitas as situações em que eles nos aconselharam e mesmo assim nós preferimos permanecer no erro. Interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. É por isso que a gente sempre fala aqui, Os pedidos que realizamos para os nossos anjos guardiães, espíritos protetores, são pedidos feitos a irmãos mais velhos, amigos de jornada que já passaram pelo que passamos, sabem o melhor caminho e aguardam apenas a nossa sintonia para nos aconselhar. Por isso que eles trazem essa visão de melhores amigos, porque de fato são pessoas, indivíduos preocupados com a nossa ascensão espiritual e por isso estão sempre conosco. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente, assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Então vejam que nós não podemos ocultar nada deles, porque já sabemos que no mundo espiritual não é possível ocultar nossas intenções. Os espíritos superiores, especialmente, conseguem enxergar com facilidade quais as nossas verdadeiras intenções. Não adianta tentar ocultar deles as informações que guardamos em nossa mente, em nosso coração. Se ouvirmos os conselhos, encurtaremos nossas expiações. Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e pensamentos ocultos. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que não falhareis em atingir a meta, porquanto essa meta é o próprio Deus. Bonito, Essa parte bonita, essa exortação de seguirmos adiante, porque temos guias, temos espíritos que nos guiam os passos. Já falei aqui, Acima de todos eles, Cristo Jesus, mas amando de Cristo, obedecendo às suas determinações, temos guias espirituais que trabalham em nome dele para nos auxiliar também. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes,
diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. Então, essa informação é importante, né? Muita gente não acredita nessa tese, nessa teoria, nessa informação de que espíritos superiores se ocupariam com as nossas existências. E ele explica: saiba que mesmo a milhares de quilômetros de distância, milhões de léguas, eles nos escutam as rogativas. Quando sintonizamos com eles, não importa onde estejam, ouvem nosso chamado. O espaço para nós nada é. E não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Muito bonito, né? Dá muita esperança saber que bons espíritos estão sempre ligados conosco. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Também dá muita esperança, né? Muito bela essa informação, que Deus sempre nos deixou amigos, companheiros para nos auxiliar. Cada anjo guardião tem o seu protegido, pelo qual vela como pai pelo filho. Alegra-se quando vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Mais uma vez a reflexão, para a gente não desprezar os conselhos dos bons espíritos. Não deixar de ouvir as suas exortações para o bem, o seu direcionamento para as boas escolhas. Eles ficam felizes quando nos veem no bom caminho, trilhando o caminho do bem, da caridade, do estudo, como pais que velam por seus filhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Consultai, portanto, os bons espíritos. Qualquer dúvida, qualquer problemática que não enxerguemos solução, criemos esse hábito de dialogar com os espíritos superiores. E aqui nós podemos citar que muitas religiões se apegam à proibição de Moisés na consulta aos espíritos, se esquecendo que a época em que isso foi determinado, a consulta estava fora de controle, a consulta não tinha um propósito superior, um propósito para o bem. Então por isso foi proibido naquela época. Quantos anos, né? Quantos milhares de anos tem isso? Então hoje, uma sociedade mais madura, ainda assim, o Espiritismo aconselha: não consulte os espíritos para coisas frívolas, que era o que acontecia naquela época. A proibição ainda segue, não chega a ser uma proibição, porque nós temos o livre-arbítrio, mas é uma recomendação: não consulte os espíritos para coisas frívolas. Então, a mesma determinação que Moisés deu continua vigente. A diferença é que estamos mais esclarecidos e sabemos o porquê. Devemos consultar para as nossas dúvidas do dia a dia, no sentido de melhoria individual. Ainda que alguma pergunta possa ser considerada frívola, porque se referem a problemas da Terra, se preocupa o indivíduo na sua vivência diária, não tem problema perguntar aos bons espíritos qual o melhor caminho a seguir. Não é consultar qualquer médium, não é consultar qualquer espírito, porque aqui está muito claro que a pergunta deve ser feita ao anjo guardião. E essa pergunta é feita dentro da própria mente, né? O próprio cérebro formula a pergunta e a resposta vem naturalmente pela inspiração dos bons espíritos. Não é necessário o intermediador, que seria o médium, necessariamente fazendo a pergunta, consultando cartas, tarô, qualquer tipo de ferramenta, búzios, enfim. Não é necessário. Existe a mediunidade, existe a intervenção dos espíritos também por meio do intermediário médium, mas podemos realizar essa pergunta mentalmente e os nossos anjos guardiães responderão. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco, sereis assim mais fortes e mais felizes,
São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Olha que bonito, acabamos de falar, né? Não precisamos de médiuns para intermediar essas indagações que podemos fazer aos bons espíritos, especialmente aos espíritos guardiães. E eles recomendam, tenham esse hábito de manter um contato diário mesmo com os bons espíritos, especialmente com aqueles designados para nos proteger, porque somos todos médiuns nesse sentido, comunicando mentalmente com os nossos mentores e guias. Amanhã essa ligação será mais presente e mais forte, como é nos mundos superiores, onde os habitantes têm uma ampla troca de informações, um amplo contato com os espíritos. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber? Senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Olha só que interessante. Eles estão se referindo aos espíritos guias, aos anjos guardiães, e ao finalzinho desse parágrafo ele diz que uma tarefa vinculada a Cristo é a tarefa de instrução. Então, o que isso significa? Que nós podemos já, desde aqui, treinarmos para sermos espíritos guardiães no futuro. Por quê? Quem instrui, quem reparte conhecimento, está trabalhando para Cristo na divulgação da doutrina e no auxílio a pessoas que precisam de orientação. O trabalho dos espíritos guias, dos anjos guardiães, é justamente esse: aconselhar, guiar, repartir conhecimento para que a gente avance. Então, desde aqui, nós podemos também iniciar essa atividade, instruindo pessoas próximas a nós, dando bons conselhos, guiando os passos de nossos filhos. Então, essa função de repartir conhecimento e de guiar os irmãos na Terra é a função primordial dos espíritos superiores. Então a gente já pode ir treinando, porque um dia também seremos espíritos guias, espíritos guardiães. Essa mensagem é de São Luís e de Santo Agostinho, espíritos que reconhecidamente já são mentores, por isso eles falam em primeira pessoa, né? Não deixe de nos pedir, não pense que vão incomodar-nos com as vossas perguntas, eles já são espíritos guias. Kardec então diz: nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Vejam que Kardec, como sempre, faz indagações para demonstrar o quão lógica é a doutrina. Se na terra um pai guia os passos de seus filhos, como imaginar que no mundo espiritual também não haveria esses espíritos guiando os passos dos seus tutelados? Que motivo de espanto haverá então em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor do que aqui na Terra separa os continentes? Nós já sabemos da propriedade dos espíritos, essa capacidade de deslocamento pelo pensamento. Então as distâncias são ilusórias, eles conseguem transpor distâncias gigantescas com a força do pensamento. Então é muito fácil imaginar essa possibilidade de que espíritos superiores estão sempre junto de nós, ainda que distantes pelo espaço
que é totalmente relativo no mundo espiritual. Não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários? Veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o da transmissão do som? Então, além da capacidade deles se deslocarem, há a propriedade do fluido universal que carrega a informação do pedido, que pelo fluido consegue enviar uma mensagem de pensamento telepaticamente ou pela força da vontade que direciona o pedido e ele alcança o destino por meio do fluido universal. Pergunta 496. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? Resposta: os bons espíritos nunca fazem mal. Então, apesar da gente ter estudado que quando nos distanciamos mentalmente dos espíritos guardiães, eles se afastam de nós, na verdade nós nos afastamos deles por escolha, por exercício do livre-arbítrio, isso não significa que o afastamento é uma maldade. Por mais que nós passemos por situações de sofrimento, pelo afastamento deles, por nos distanciarmos deles, isso não é maldade deles. Isso é consequência da lei de ação e reação, consequência da lei de sintonia. Quando nós decidimos não sintonizar com eles, sofremos as consequências. Isso não é maldade. Bons espíritos nunca fazem o mal. Então, nós nos afastamos deles e sofremos as consequências desse afastamento. Não são eles fazendo o mal a nós. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Então, se a gente se afastou deles, outros espíritos vão se aproximar de nós. E, consequentemente, serão espíritos inferiores, porque se estamos nos afastando de bons espíritos, a consequência lógica é que estamos nos aproximando de maus espíritos, que tomam o lugar do anjo guardião. Olha o perigo. E aí que a gente pode trabalhar o conceito, né? Em que muitos irmãos de outras religiões consideram o espiritismo perigoso. Vejam que não é a religião que é perigosa. Pelo contrário, como Kardec ensina, o espiritismo esclarece. Ele confere as armas para nos protegermos dos espíritos inferiores. Então, conhecer o espiritismo é algo que nos traz uma maior defesa contra as trevas, porque sabemos do poder que eles têm quando nos sintonizamos com eles. Por isso que os bons espíritos vão estar sempre nos aconselhando: não sintonizem com esses espíritos trevosos. Eles tomam o lugar dos espíritos superiores quando nos afastamos. Costumais então lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham quando só as sofreis por culpa vossa. Então fica muito claro o que eu disse agora há pouco em relação ao afastamento, né? O sofrimento que advém do afastamento dos bons espíritos é um sofrimento consequência das nossas escolhas, não é por maldade deles. A culpa é nossa. Pergunta 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Olha como Kardec utilizou bem as palavras, né? Deixar à mercê. Vamos ver a resposta. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Nós vemos isso nas obras de André Luiz o tempo inteiro. Toda obra que estudamos no canal traz algum grupo de espíritos que se dedicam ao mal e tem por objetivo neutralizar a ação dos bons espíritos. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Lei de sintonia. Por mais que estejamos sofrendo ataques das trevas, se nos sintonizarmos com os bons espíritos, eles vão nos dar as armas, os escudos, as formas de proteção. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada, ou seja, encontre em outro lugar que não próximo de nós, porque decidimos afastá-los. Aplica-se então a isso enquanto aguarda o momento de voltar ao seu protegido. Olha só que interessante. Os espíritos superiores não ficam sem fazer nada, não ficam de braços cruzados. Se o seu protegido decidiu se afastar dele,
pela lei de sintonia, pela lei do livre-arbítrio, ele vai buscar outro protegido. Ele vai buscar alguém que escuta seus conselhos para continuar trabalhando, porque a atividade do anjo guardião é uma atividade de trabalho, é uma atividade caridosa. É por isso que todas as manhãs eu costumo orar a Cristo Jesus e, dentre os meus pedidos, eu peço também para abençoar o meu anjo guardião. Eu peço para Cristo abençoar e envolver os espíritos protetores, os espíritos familiares, os amigos, as entidades de Umbanda, os espíritos que nos auxiliam na trajetória terrena. Eu peço por cada um deles. Não só peço proteção, mas também peço para que Cristo abençoe os seus trabalhadores, que são todos esses espíritos, superiores, intermediários, familiares, todos eles que têm qualquer simpatia conosco. Eu peço para que Cristo também os abençoe. Então, eles estão também trilhando um caminho evolutivo, não atingiram o ápice da evolução. Por mais que já sejam superiores, por mais que já exerçam funções de proteção, eles também estão caminhando. Então eu peço que Cristo continue a abençoá-los para eles continuarem nesse caminho de anjo guardião, nesse caminho de espírito protetor. Então eles não ficam jamais de braços cruzados, estão sempre protegendo. Basta que nós nos sintonizemos a eles. Pergunta 498. Será por não poder lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Então Kardec está dando a entender a eles, né? Vocês se afastam de nós porque não tem como ganhar, não tem como vencer de um mau espírito? Vejamos a resposta. Não é porque não possa, mas porque não quer. Olha que resposta simples e direta, né? O espírito superior não quer comprar a briga com o espírito mau. Por quê? Porque a gente escolheu sintonizar com esse mau espírito. É escolha nossa. Ele não vai ficar brigando, ele não vai ficar utilizando a sua energia para afastar alguém que nós mesmos escolhemos atrair. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Vejam como a visão deles é a visão de um pai maduro, né? O pai maduro, mesmo vendo o filho errar no caminho, ele deixa o filho errar, fica ali observando, protegendo para não acontecer algo pior, mas deixa o filho passar pela experiência do erro, por escolha própria. Não fica tentando envolver o filho numa redoma de vidro, impedindo que qualquer mal chegue até ele, até mesmo o mal da experiência, da escolha infeliz. Então, o Espírito Superior sabe que o caminho que nós escolhemos, mesmo que seja um caminho tortuoso, vai nos fazer aprender por experiência da dor ou pela experiência do equívoco, saindo mais instruído. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Então, mesmo que escolhamos sintonizar com maus espíritos, os espíritos guias continuam a nos inspirar, ainda que não estejamos dando ouvidos a eles. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. Aqui, mais uma lição que eu costumo repetir aqui no canal o tempo inteiro. Oponha resistência aos maus espíritos. Depende apenas de nós, todos os dias, despertarmos e buscarmos opor resistência aos maus conselhos, às nossas más tendências, às ideias sugeridas pelos espíritos inferiores. Depende apenas de nós. É um trabalho diário, é um exercício diário de ir afastando aquele pensamento menos digno, de não praticando certas condutas que sabemos ser decorrentes de nossa fraqueza. Então,
Quem empresta força aos maus espíritos é o próprio homem, quando decide errar. Pergunta 499. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Eles já responderam isso, né? A ligação mental independente da distância. Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Olha que visão materialista, né? A visão material, física, como se os espíritos pudessem nos perder de vista, como acontece aqui na Terra. Resposta: há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Então, a resposta nem chega a entrar na questão de que no plano espiritual não há essa distância em que você pode perder alguém de vista. Não, é tudo sintonia pelo pensamento. Eles nem entraram nisso, mas a gente sabe, né, pelas outras respostas. Pergunta 500. Chegará um tempo em que o espírito deixe de precisar de anjos guardiães? Essa pergunta é muito interessante, né? A inteligência de Kardec. Será que a gente chega num patamar evolutivo que não precise mais de anjos guardiães? Resposta: sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual o momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Então, logicamente, né, pela diversidade que existe de mundos habitados, a gente tem a informação que a Terra, sendo de provas e expiações, está distante de um mundo feliz, por exemplo. Mundo em que seus habitantes já não precisam de mestres, porque já são os mestres, né? Como Cristo Jesus é o mestre. Não precisa mais de um espírito guardião, de um espírito protetor. No entanto, nós sabemos que eles têm muitas e muitas amizades, muitos amigos tão elevados quanto eles e espíritos de jornada mais velhos, né? Que já foram mestres muito antes deles. Então, certamente eles se reúnem, pedem conselhos, conversam sobre diversos problemas, de como resolver alguma problemática. Certamente isso acontece. Não chega a ser um anjo guardião, mas com certeza são colegas de jornada em que dialogam e debatem sobre diversos assuntos que ainda não podemos sequer imaginar por conta da nossa inferioridade. Pergunta 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? É uma pergunta também que denota a nossa infantilidade, porque exige uma resposta mais direta dos espíritos e que eles se revelem, né? Alguém mais maduro, que já estuda há um tempo, sabe que não é assim que funciona. Se os espíritos superiores nos protegessem de forma direta, nós ficaríamos totalmente dependentes deles. Eles estimulam em nós as escolhas, as boas escolhas, e que nós resolvamos os nossos problemas por conta própria. Eles estão ali como assessores, como alguém que auxilia, não que resolve os nossos problemas, né? Mas vamos ver a resposta dos espíritos. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Então, acabei de falar, eles querem que nós resolvamos os nossos problemas. Eles vão estender as mãos, eles vão soprar bons conselhos, mas para a gente evoluir, há gente que precisa resolver. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança, a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio, porquanto se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Então fica muito claro, né, que é necessária a experiência pessoal, individual, responder por nossas escolhas, realizar as escolhas por meio do livre-arbítrio e não ficar na dependência dos espíritos. E essa é outra razão que eu volto ao tema da proibição da mediunidade ao tempo de Moisés.
A sociedade daquela época estava dependente dos espíritos. Para tudo consultavam os espíritos, não tomavam decisões por conta própria, sem antes consultar os oráculos, as médiuns, os que cobravam ou que tinham uma relação promíscua com a espiritualidade. Então, por isso foi proibido, para evitar também essa dependência dos espíritos. Inclusive, esse é um alerta que Kardec faz ainda hoje. Quanto tempo depois da proibição de Moisés, Kardec faz a recomendação: não fique dependente dos espíritos, não fique perguntando tudo, tome as suas próprias decisões, ao invés de tudo indagar aos espíritos. É diferente de você indagar o seu espírito guia por meio do pensamento. Eles estão aqui para nos guiar, seja qual for a pergunta, mas que não se crie uma dependência. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. Então, ainda que as nossas escolhas dependam exclusivamente de nós mesmos, os espíritos deixam claro que o espírito guardião continua velando, guiando, advertindo do perigo. Nós não tomamos as decisões completamente sozinhos. Eles estimulam ao máximo o exercício do nosso livre-arbítrio, mas estão sempre conosco dando bons conselhos, guiando o caminho para que a gente escolha. É por isso que quanto mais maduros, menos interferência tem do espírito guia. Ele vai perceber qual a nossa intenção naquela decisão, vai ler o nosso pensamento, vai ver a nossa intenção e uma hora vai perceber: a escolha dele está completamente correta, não preciso nem inspirá-lo, ele já está maduro para escolher. O que acontece hoje é que eles inspiram porque a gente não sabe ainda, né? Como crianças, estamos caminhando de forma cambaleante, mas à medida que avançamos, vamos tomando decisões que eles se orgulham. Ensinei bem a ele, né? Está fazendo uma escolha perfeita agora. Não preciso sequer influenciar nessa escolha. E isso dá mais mérito a nós. Se nós tomamos decisões sem a necessidade de uma intervenção maior do espírito guia, o mérito é maior, porque a escolha foi totalmente nossa. Então eles estão nesse constante estímulo de tomarmos decisões por nós mesmos, mas sempre que eles percebem a necessidade de inspirar, de advertir, eles o fazem. Pergunta 502. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? Olha que ideia material novamente, né? Uma ideia de moeda, de recompensa, de pagamento pelo exercício da atividade de proteção. Na nossa inferioridade, a gente sempre cobraria, né? Se Deus chegasse para nós e falasse: olha, estou te incumbindo de proteger fulano, a maioria de nós ia falar: tá bom, Deus, eu protejo, mas qual o meu pagamento? Ele faz então essa mesma pergunta: os espíritos superiores cobram? Recebem alguma recompensa? Resposta: constitui isso um mérito que é levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como triunfo é para um preceptor os bons êxitos do seu educando. Então notem que a recompensa não é material, a recompensa não é por meio de um presente, mas sim pelo ganho de mérito. Ele faz porque fica feliz em ver um aluno acertando, um filho acertando. Nós vimos que os espíritos comparam a atividade protetiva como a de um pai que vela por seu filho. Então, é a mesma alegria que um pai tem de ver o seu filho acertando, é a alegria do espírito guardião ao ver o seu tutelado tomando boas decisões. E como eu disse mais cedo, eles estão no caminho evolutivo também. Ainda que já sejam superiores, exercendo a atividade protetiva, eles estão progredindo. Então, essa atividade de guardião também os auxilia a progredir. Item A.
É responsável pelo mau resultado de seus esforços? Resposta: não, pois que fez o que de si dependia. Então vejam que, da mesma forma que não há uma recompensa, também não há uma punição se o espírito protetor não foi totalmente bem-sucedido na atividade protetiva. E ele não é punido porque, se ele atingiu a condição de espírito superior, ele não faz mais o mal. Então, se ele faz o bem e o seu tutelado não ouviu seus conselhos, a culpa não é dele. Logo, não há punição. Logo, não há expiação. Logo, não há qualquer pensamento de trabalho não cumprido. Ele fez o seu melhor porque ele já é um espírito superior. Deus só incumbe a atividade protegida para espíritos superiores. Então ele só vai fazer o bem. Se ele só faz o bem, depende do tutelado ouvi-lo ou não. Se não ouviu, a culpa não é dele, mas sim do tutelado. Pergunta 503. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os conselhos que dele recebe? Essa pergunta já foi respondida. Ele sente felicidade quando acertamos e uma certa aflição por nos ver errando também. Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Resposta: compungem-no os erros do seu protegido. Ou seja, não chega a ser um sofrimento, mas é algo que desaponta, que traz uma certa aflição, uma tristeza mesmo, de ver o seu protegido caindo no erro. Apesar deles saberem que isso é temporário, né? Faz parte também da experiência daquele espírito que vai colher os maus frutos dessa ação, vai sofrer, mas lá na frente vai servir de experiência para ele voltar para o bom caminho. Então os espíritos superiores lastimam, lamentam quando veem um protegido errando. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então eu disse que a aflição não chega a ser um sofrimento, porque ele tem uma visão mais ampla do que a nossa. Ele sabe que lá na frente aquele erro vai servir de experiência para que o espírito volte para o bem, para o caminho do bem. É diferente de quando um pai na terra vê um filho sofrendo e vem toda a culpa por não ter criado bem, por ter falhado, sendo que muitas vezes não há a responsabilidade do pai. É mera escolha do filho que partiu para o erro por conta própria. Mas os bons espíritos, os espíritos guardiães, têm uma visão bem mais ampla e sabem que esse caminho é temporário. Pergunta 504. Poderemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo guardião? Resposta: como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Olha só, e isso eu tenho por experiência própria, né? Conheço vários médiuns que não sabem o nome do espírito guardião, ou então receberam a informação do nome, mas o espírito deixou bem claro: olha, esse nome foi um dos nomes que eu tive, o nome da última encarnação, mas eu não sou mais esse indivíduo, eu não sou mais essa personalidade, eu estou muito mais maduro, né? Eu sou outro espírito. Estou te dando um nome porque você está insistindo. É comum o médium ficar insistindo por saber o nome. E aí, dependendo do espírito, ele dá um nome ou dá uma nomenclatura diferente, como espírito amigo, anjo protetor, anjo guardião, como vários assinaram no Evangelho, ou dão um nome mesmo. Só que deixam claro, eu já tive essa informação pessoal, né? Já tive uma experiência pessoal de médiuns próximos a mim, que tiveram a informação do nome, mas que eles deixam bem claro: esse é um nome que eu adotei na última encarnação, mas que não se refere mais à mesma personalidade. É um nome, então, inexistente, que não tem muita razão de ser. Item A. Como, então, o podemos invocar se o não conhecemos? Se não sabemos o nome, como vamos invocá-lo? É só chamar de espírito amigo, espírito protetor, é só sintonizar com o bem que eles vêm. Mas vamos ver a resposta. Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração,
O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os espíritos bons são irmãos e se assistem mutuamente. Olha que bonito, né? A lei de solidariedade vigente no reino espiritual. Basta pedir para qualquer espírito bom, qualquer figura, seja religiosa, seja de santos da igreja, seja de entidades da Umbanda, qualquer espírito bom, espírito superior, que você faça um pedido, vai chegar no seu espírito protetor, no seu espírito guia, porque ele age em conjunto com esses outros que a gente direciona os pedidos também. É a lei de solidariedade, o irmão mais velho auxiliando o irmão mais novo, o mais maduro auxiliando o mais imaturo. Sempre há essa solidariedade entre os espíritos superiores. Pergunta 505. Os espíritos protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Então, quando um espírito superior dá um nome de um santo, é realmente aquele santo que está falando? Resposta: não. Muitas vezes, os que os dão são espíritos simpáticos aos que de tais nomes usaram na terra, e amando destes, respondem ao vosso chamamento. Aqui é necessário fazer uma observação. Os espíritos nessa resposta não estão se referindo aos inferiores que fingem se passar por espíritos superiores. Eles estão falando daqueles que vêm amando dos superiores atender um chamado. Então eles se apresentam como servidores de determinada autoridade, de determinado espírito. E aí muitas vezes eles vão assinar como se fosse aquele espírito. Por quê? A mesma ideia, a mensagem que foi direcionada por aquele espírito está sendo levada por um mensageiro. Esse mensageiro muitas vezes assina com o nome do espírito superior que mandou a mensagem. Então não é uma farsa, ele não está fingindo. Ele está como se fosse um procurador, alguém que está com um mandato ali assinado, representando alguém. Fazeis questão de nomes, eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que outro, por quem respondeis como por vós mesmos, obre em vosso nome? É justamente o exemplo da procuração que eu dei, né? Quando a gente não pode ir a determinado lugar, a gente nomeia um outorgado para agir em nosso nome, que é um outorgante. Então, da mesma forma que na Terra nós, por meio de uma procuração, damos poderes a alguém para nos representar, os espíritos superiores podem enviar representantes para atender a um chamado, ou eles próprios vêm, a depender da situação. Pergunta 506. Na vida espírita, reconheceremos o nosso espírito protetor, ou seja, quando voltarmos para o mundo espiritual, vamos reconhecer o espírito protetor? De certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnardes. Bonito, né? Mensagem de esperança, mensagem que nos dá uma consolação. Nós tratamos com esses espíritos protetores antes de regressarmos, e eles estão junto de nós, patrocinando nossas encarnações. Quando voltarmos, certamente nos encontraremos com eles. Pergunta 507. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos superiores? Olha que pergunta interessante e inteligente, né? Poderão alguns pertencer às classes intermédias? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Essa pergunta é importantíssima, porque vai falar da hierarquia dos espíritos, né? O espírito nomeado como protetor é sempre superior, mas nós temos espíritos amigos, sejam entidades, sejam familiares. Mas vamos ver a resposta. Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege seu filho pode, por seu turno, ser assistido por um espírito mais elevado. Então, muita atenção. Nós temos vários espíritos amigos protetores. Muitos deles não tão superiores quanto o nosso guia espiritual, mas são espíritos simpáticos a nós. Todo espírito que protege, ele tem um poder ou uma virtude, porque está realizando uma atividade voluntária de proteger um outro espírito.
isso já lhe confere mérito, porque ele está abdicando de si mesmo para proteger alguém. Isso já é um ato que tem um respeito, que tem um mérito. Mas nem sempre é um espírito superior, um espírito protetor. Pode ser tão inferior quanto nós, ou um pouco mais superior do que nós, voltado para uma atividade do bem. O fato é que, independente disso, independente se temos pais, mães, tios, parentes ou entidades de outras religiões, né, entidades ilustradas em outras religiões, esses irmãos sempre têm a assessoria de um espírito superior. Pergunta 508. Os espíritos que se achem em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Resposta: mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Olha que interessante. Mesmo que o espírito esteja em boas condições, nem sempre ele poderá exercer atividade de proteção do seu tutelado. Dependendo da sua necessidade, dependendo do que ele precisa passar, quais atividades precisa abraçar, ele não vai poder ser um espírito protetor. Então não depende sempre da vontade. Por mais que um espírito familiar queira ser o nosso espírito protetor, ele precisa de autorização. As situações que envolvem a sua encarnação, a sua vida no mundo espiritual, precisam permitir, conferir a ele a possibilidade de ser um espírito protetor. Depende. Pergunta 509. Quando em estado selvagem ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? Caso tenham, serão de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Olha que pergunta interessante, né? O anjo guardião de um espírito primitivo, de um espírito que está na condição de homem primitivo, é de mesma categoria a de um anjo guardião de um espírito adiantado? Resposta: todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim, ou seja, ao objetivo que visam. Não dais um professor de filosofia a uma criança que está aprendendo a ler. O progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Então, apesar do professor de filosofia conseguir ensinar a ler, é direcionado para atividades mais complexas. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos a vosso turno o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Aqui nós temos duas informações muito importantes. A primeira é que a lei de mérito, quando aplicada, você pode usar aquele mérito para ajudar alguém que você ame. Então ele está falando que um espírito que esteja num grau de elevação que lhe permite ajudar um outro espírito, não necessariamente ele vai ajudar a quem ele ama diretamente, mas ele pode ajudar outro e com esse mérito ele joga os benefícios dessa atividade para quem ele ama. Não sei se deu para entender, mas aqui a resposta está muito clara. Um espírito que nos ama, por exemplo, pode proteger um outro espírito inferior e os progressos que ele realize podem ser direcionados para nós. Olha que beleza essa lei de solidariedade, como a lei do trabalho também reina, né, no mundo espiritual. O trabalho é recompensado, a atividade no bem é sempre recompensada, seja para o próprio espírito que faz, seja para um protegido dele, ainda que ele não seja diretamente um espírito protetor. E a segunda informação é que Deus não nega o auxílio de nenhum espírito. Então, quando a gente vê, por exemplo, um certo preconceito com outras religiões, de que espíritos da Umbanda não podem ser protetores, entidades da Umbanda são inferiores, os pretos velhos, os caboclos, os exus, são espíritos inferiores, então eles não podem ser protetores. Vejam,
Deus não exige do espírito mais do que a sua natureza e o seu grau de elevação já chegou. Ele não nega o auxílio de quem quer ajudar. Eu não estou falando da entidade má, da entidade inferior que finge ser um trabalhador do Cristo. Eu estou falando das entidades que ainda não são superiores ou que ainda estão trilhando um caminho intermediário, mas querem auxiliar. Deus não nega a oportunidade de serviço. Cristo aceita todos os trabalhadores, independente do seu grau evolutivo. Agora, a tarefa vai ser proporcional ao seu adiantamento, isso é óbvio. Eu não estou dizendo que todas as entidades, de todas as linhas, possam servir de protetores, de espíritos superiores, mas as tarefas serão relacionadas ao seu grau evolutivo. Vamos encerrar o estudo de hoje por aqui, porque ainda há muito a se tratar sobre os espíritos protetores, sobre os anjos guardiães, mas hoje tivemos muitas lições, especialmente em relação ao auxílio que esses espíritos nos trazem e que depende apenas de nós sintonizarmos com eles. Que possamos refletir sobre as questões lidas, as respostas debatidas, para que estejamos sempre nessa sintonia, porque eles estão ao nosso redor, aguardando apenas a nossa vibração, a nossa elevação de vibração, de sintonia, para que eles nos auxiliem. Pedimos então aos bons espíritos que continuem nessa atividade de nos guiar os passos, agradecendo por esse desprendimento, por essa solidariedade que eles têm conosco, de nos auxiliarem, de nos inspirarem, de terem paciência, por mais que estejamos muitas vezes num caminho tortuoso. Que eles nos perdoem as fraquezas, que eles nos perdoem os momentos em que não escutamos os seus conselhos, e que possamos aprender com Kardec, com Santo Agostinho, com São Luís, com os espíritos protetores, que eles estão agindo em nome de Cristo e que muitas vezes dependem apenas de nós para nos auxiliarem diretamente. Que possamos a cada dia, portanto, realizar essa sintonia com eles através da oração, da boa conduta, dos bons pensamentos, da atitude no bem, da caridade, para que tenhamos cada vez mais espíritos simpáticos a nós, espíritos protetores, e que o nosso espírito guia superior possa ficar feliz com as nossas vitórias espirituais, com as nossas vitórias morais. Agradecemos mais uma vez por Cristo Jesus, por nomear esses protetores. Agradecemos a Deus, nosso Criador, por designar espíritos de escola, espíritos superiores para nos guiar, e que nós possamos fazer por onde receber esse auxílio e ouvir os conselhos desses amigos. Agradeço a todos que nos acompanham e peço que cada um possa receber nesse momento o envolvimento do seu guia protetor, o envolvimento do seu espírito guardião, que possa envolver, que possa esclarecer, que possa libertar a mente de todos que nos ouvem nesse momento, de todos que estão refletindo sobre as lições da doutrina espírita, do mundo espiritual, das informações colhidas por Kardec, que cada um possa ser envolvido na sua necessidade e que os bons espíritos, os espíritos guias, possam abençoá-los, envolvê-los e libertá-los. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.